Direto da redação. Depois de 2 anos de espera em uma fila, uma consumidora, ela destruiu um escritório da Enel com uma marreta na cidade de Maricá, na região oceânica do Rio de Janeiro. O que se demonstra é o seguinte, que os consumidores da Enel e demais operadoras concessionárias de energia, de telefonia, então não se fala, eles estão realmente à beira de um ataque de nervos. E isso daí reflete esse sentimento da população. Essa senhora, ela ficou 2 horas numa fila esperando. E teve um colega que é do site Lei Seca Maricá, que ontem até me ajudou, me esclareceu, porque alguém me mandou essa imagem dizendo que era de Campos. Ela chegou a ser postada no YouTube do Portal Viu como sendo de Campos, porque essa foi a informação inicial. Mas ele entrou em contato elegantemente e falou, eu presenciei isso aí. Isso deve acontecer também com frequência na cidade de Campos, mas esse episódio aí, especificamente não foi na cidade de Campos, foi na cidade de Maricá. Mas poderia ser na cidade de Maricá, poderia ser na cidade de Campos, poderia ser na cidade de Rio das Ostras, de Macaé, em várias outras cidades. Porque onde a Enel opera, tem abuso. Vamos olhar a cena, por favor. Aí você está vendo, ela está dentro do ambiente, ela conversa com o funcionário, ela entra com a marreta dentro do escritório, o funcionário tenta conter, o funcionário está tranquilo, está calmo, e ela fala com o funcionário o seguinte, me solta, e ela fala até, em nome de Jesus, me solta, e está com a marreta na mão. Agora começa, olha, quando soltar, ela saiu, ela não quer agredir ninguém, o problema dela é com a Enel. Agora, já está quebrando tudo, ela quebrou uma máquina de xerox com a marreta. Agora vai pro televisor, na mesa, vai pros móveis, ela tá quebrando tudo, ela tá metendo a marreta, vai pro computador, vai pro televisor, e jogou tudo no chão. Máquina de xerox, olha lá o televisor, foi embora. Ela deu um prejuízo pesado ali à empresa. E ela sai dali tranquila, não veio polícia, não veio nada, ela foi embora depois, não sei se depois ela sofreu alguma sanção. Ela não agride funcionários, ela não agride ninguém. Ela só bate no maquinário, ela discute com os funcionários. Mas ela só quebra o maquinário da empresa. Por quê? O problema dela é com a empresa. Ela está deixando isso bem claro nesse comportamento dela. Ela está surtada. 2 horas esperando com esse calor. E faz calor em Maricá, tá? Doutor Antônio Maurício Costa está comigo aí na linha? Ele tem que ter conexão de internet, porque se ele não tiver conexão de internet não vai dar certo. Ele tem que estar aí no WhatsApp aí certinho, na conexão à internet, porque o link aqui funciona. A máquina dele travou, né? Não. Então ele vai ter que ter conexão de internet. Sem conexão de internet, ele não vai conseguir entrar. Para comentar isso aí, saber o seguinte, se isso aí cabe punição. Ele tem que habilitar a câmera aí, doutor Maurício Costa. Eu tenho que habilitar a câmera do senhor. Como é que ele desabilitou essa câmera de celular? Ele tem que habilitar a câmerazinha dele aí do celular. Estava no ponto para ele entrar. Não, então ele vai ter que derrubar ele e mandar o outro link para ele. Então, para ele entrar. Por que precisa comentar isso aí? Pelo seguinte, porque a empresa, provavelmente, ela vai tentar penalizar essa senhora. É uma senhora, você vê, aparentemente, pelo que a gente vê ali, é uma pessoa simples, não é uma pessoa que tenha grandes disponibilidade financeira. Então, ela poderá ser penalizada. Deixa eu mandar para o doutor Maurício Costa aqui de novo, ver se ele entra. Tem que estar no ponto, se não estiver no ponto... Entrou? Então, vamos ver se ele entra agora. Agora ele tem que habilitar a câmera dele. Se não habilitar, ele não consegue entrar. Tecnologia, assim, parece ser um bichinho que morde, mas não morde não. Depois que você se familiariza com a tecnologia, você vai ver que é a melhor coisa do mundo, é a coisa mais prática do mundo. E ela lhe dá sempre recursos. Quando você erra alguma coisa, ela lhe dá caminhos para você
reabilitar. Então o episódio esclarecendo foi na cidade de Maricá, na região oceânica do Rio de Janeiro. Já está aí? Vamos para outra notícia então, daqui a pouco eu volto com ele. Não, né? Deixa eu mandar um feedback aqui pro pessoal que está comigo na rede social. Ricardo Correia Silva, bom dia. Ricardo de Carapebus. Bom dia também para Rebeca, salve Rebequinha. Tudo bem, querida? Terezinha Almeida. Bom dia, Rio das Ostras. Bom dia, Terezinha, ela é de Rio das Ostras. Luciano Pereira dos Anjos, é de Carapebus. Bom dia a vocês também aí. Ontem a nossa querida amiga lá, ela é de São Sebastião do Alto, ela falou. Valão do Barro, não é isso? É de São Sebastião do Alto, ela não é de Friburgo. Estava conosco aqui ontem. Doutor Antônio Maurício Costa já está conosco. Deixa eu dar um bom dia aqui, o advogado doutor Antônio Maurício Costa. Bom dia, doutor Maurício. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Tudo bem, doutor? Está ouvindo e está me vendo? Estou ouvindo, está tranquilo, está ótimo. Doutor Maurício, o senhor viu a cena aí agora, pouco, de uma... Se o senhor deitasse o equipamento, seria melhor. Bota ele deitado, com a câmera habilitada para ficar direitinho. E o senhor está vendo aí agora a cena, a mulher está quebrando todo o escritório da Enel com a marreta. E está assim, sem medo de ser feliz, sem medo das consequências. Aí, resultado, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: essa senhora, ela pode ser penalizada judicialmente por ter quebrado o escritório da Enel depois de ficar 2 horas na fila esperando e provavelmente estava lá tentando religação de energia, porque devem ter cortado a energia dela? Ela pode ser penalizada, doutor Maurício? Doutor Maurício? Caiu a ligação dele? Causou dano. Oi? Tá me ouvindo, Roberto? Agora estou ouvindo. Tá me ouvindo? Pois não. Pois não, estou ouvindo. Ela causou dano ao patrimônio, né? Agora, o que a gente tem que colocar em questão aí na mesa é a situação que passa o país. Porque o país, ele foi privatizado, né? O país não tem autoridade para resolver problema nenhum. O país está privatizado. Porque você, veja bem, se você entra na justiça contra essas companhias, o dano moral, entendeu? É mínimo, é um valor ínfimo. E é exatamente por isso que essas empresas estão fazendo isso, entendeu? Essas empresas estão fazendo isso exatamente porque elas fazem e não tem uma repressão, uma resposta maior de todas as autoridades, principalmente no judiciário. Porque você veja bem, como deixar uma pessoa, que deve ser o caso dela, de luz cortada, entendeu? 2 horas no sol, entendeu? E ninguém atende ela. Com certeza ela tem crianças dentro de casa esperando, né? Quem tem criança precisa de geladeira, né? Quem tem geladeira precisa de luz. E isso aí é uma questão que a gente tem que parar para olhar, porque isso irá se multiplicar em vários lugares. Isso vai ser multiplicado, Roberto. Isso, você não tenha dúvida que isso aí vai ser multiplicado. Isso não vai ficar desse jeito que a gente está imaginando, entendeu como é que é? Isso não vai ficar. Isso aí é a prova da espoliação. Você vê, hoje as pessoas recebem um salário e não dá para cobrir as despesas, né? Não dá para o cidadão comer, não dá para sobreviver, né? A situação é muito mais séria. Você quer ver uma situação? Desde que Campos começou o governo de Vladimir Garotin, só se fala em cobrança de IPTU, imposto, ISS, e o imposto de Campos é o maior que existe, é mais caro do que no Rio de Janeiro, em alguns locais. Então, veja bem, como é que as pessoas vão querer investir numa cidade, por exemplo, de Campos? Por exemplo, quem é que vai querer investir? Olha o próprio Rio de Janeiro.
Você vê quais são os investimentos que tem no Rio de Janeiro, privado, ninguém, todo mundo corre. Você vê, eu passei uns dias agora no Espírito Santo, e a situação no Espírito Santo é completamente diferente do estado do Rio e da cidade de Campos. É completamente diferente, né, Roberto? Entendeu? É completamente diferente. E logo na entrada do Espírito Santo ali, duas grandes empresas se colocando ali, já com inauguração marcada, enfim, com tudo funcionando. Agora, quando você deixa... Sim. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, para o senhor ter uma ideia, nessa questão de Enel, o que eu tenho aqui de pessoas no WhatsApp aqui, que tem meu número aqui, o número da produção aqui, falando sobre abusos cometidos pela Enel em suas respectivas cidades, e são pessoas de cidades diferentes. Então tem gente aqui de Itapiruna, tem gente aqui de cidades como São Francisco Tabapuana, tem gente aqui de cidade de São Fidélis, tem gente de Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio. São algumas regiões aqui que eu estou citando aqui de pessoas relatando problemas, experiências ruins delas, experiências pessoais com a Enel. O senhor vê o volume de problemas que essa empresa tem, doutor Maurício. Olha, Roberto, isso aí nós temos que responsabilizar o poder concedente, né? Porque você observa que tudo que a União toca não funciona, tudo que o Estado toca não funciona, tudo que o município toca não funciona, nada funciona, entendeu? Tudo funciona de forma precária. Então você veja bem, essa empresa, ela opera como se ela fosse dona do serviço, como se ela fosse o maior império do Brasil. Então, por quê? Porque não tem fiscalização, não tem ninguém para resolver o problema, entendeu? Aqui em Campos mesmo, as filas são filas intermináveis para a pessoa falar com a Enel, para falar com a Água do Paraíba, é outra coisa. Tema que eu ia tocar com o senhor, porque tem relatos aqui. O que a pessoa escreve aqui? O Roberto, a Enel é apenas mais uma criminosa. Você veja que aqui na cidade de Campos, já estive 4 vezes em Águas do Paraíba para resolver questões pessoais lá de contas abusivas e não tem atendimento. A orientação é para se reportar à empresa por meio de WhatsApp. E quem não consegue falar por WhatsApp não consegue resolver problemas. Eu tenho uma conta aqui que já tenho que pagar, foi parcelada, consegui porque tem acesso ao WhatsApp. Ela chega a R$ 2.500. Tomei um empréstimo para pagar a conta. É isso que você está vendo. Então, a situação não é de Campos, não. A situação é de praticamente quase todos os municípios. Mas quando você chega em Campos, o problema fica pior do que em qualquer outro lugar. Entendeu? E isso aí é uma situação muito delicada, porque a gente tem que observar nessas horas o comando, entendeu? Então você vê, as pessoas estão procurando simplesmente arrecadar. Você quer ver, Roberto, o grande problema que nós temos em Campos? Aqueles imóveis que se encontram na rua João Pessoa, que estão fechados há algum tempo. Aqueles imóveis vão ser perdidos para o município. O crédito do município ali já é maior até do que os próprios imóveis. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu alugar, porque a pessoa não conseguiu resolver o problema, vai perder o imóvel para a prefeitura. E a maioria dos imóveis de Campos vão ser perdidos para a prefeitura, porque a capacidade contributiva do cidadão não é compatível com aquilo que está sendo cobrado. Isso é uma maluquice que estão fazendo. Então a gente tem uma situação aí que é o seguinte, que a concessionária extorquindo o consumidor, prefeitura também solapando o consumidor, o setor produtivo com o IPTU, que aí na cidade de Campos o IPTU é mais caro do que em Búzios, o IPTU é caríssimo.
Mas essa questão do IPTU, doutor Maurício, isso aí merece a gente tratar isso em um bloco diferente, num outro momento. Porque isso a gente tem que cair dentro, porque essa situação Não, eu estou falando com você, Roberto. Eu estou falando com você, en passant. Porque a manifestação dessa senhora é um ato, é o ato mais legítimo de cidadania que eu já vi até hoje. Então, só aconselha que todo consumidor que é penalizado pela Enel, que tem a luz cortada, que fica 2, 3 horas na fila, que pega uma marreta, entra para dentro da Enel e faça... Não estou falando isso, mas que exija seus direitos, que grite, proteste na porta, entendeu? Quando a fila está grande, junte todo mundo e comece a gritar na porta, entendeu? Essa é a mais legítima manifestação que o cidadão tem, entendeu? Não é ficar todo mundo de cabecinha baixa, com medo, essa que é a situação. E talvez ela tenha invadido o escritório da Enel porque ela foi uma voz solitária, porque se tivesse uma multidão na porta, ela teria ficado na porta, né? Essa senhora, ela deu uma demonstração inequívoca da coragem dela e do exercício da cidadania. Lógico que ela exacerbou um pouco, mas evidentemente que é isso que é a cidadania, você chegar, bater na mesa e cobrar. A empresa que tem, que bote funcionário para atender, ela recebe para isso. Ô, doutor Maurício, ela entrou lá dentro, ela quebrou tudo, meteu a marreta, pegou a marreta, botou dentro da bolsa, saiu e foi embora. Não aconteceu nada. Pois é, e provavelmente a própria autoridade judiciária, o delegado, as pessoas que vão conduzir, vão tentar saber o que levou essa senhora a fazer isso, né? Porque essa atitude dessa senhora, ela é uma atitude, como eu já voltei a falar, é uma atitude legítima da cidadania, né? Eu trabalhei num município em que as pessoas chegavam, eu quero falar com fulano, entendeu? Aí o cidadão foi, Roberto, isso aí merece um registro. O cidadão foi, ouviu que o servidor estava dentro da sala falando alto, sabe? E aí o cara falou, o atendente, ele não está não. Mas o cara estava ouvindo a voz dele, né? O cara estava ouvindo a voz dele, o cidadão pegou e chamou o cara, pegou o cara pelo colarinho e deu uma coça no cara, né? Então, aquilo não resolveu o problema daquele caso, mas serviu de exemplo, né, para muitas outras situações. A partir dali ninguém mais ia se esconder. Exatamente. Doutor Maurício o mais simples que tem no serviço público é você atender a pessoa sim, sim, não, não. Entendeu? Não é deixar a pessoa no sol quente, na chuva, esperando como se fosse um miserável, se é ele que paga, se é o cidadão que induz todas as riquezas do Estado. Porque quem paga o Estado somos nós, entendeu? Então o Estado somos nós, e precisa parar com esse negócio do povo ficar baixando a cabeça por qualquer coisa. Tem que baixar a cabeça não, tem que partir para cima mesmo, tem que cobrar os direitos. Doutor Antônio Maurício Costa, advogado, muito obrigado aqui pela sua participação, estamos chegando aqui ao finalzinho do programa, mas muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço a você, Roberto, por participar, para tratar de um tema, é um tema sensacional esse tema dessa senhora, o que ela fez e como ela fez, é uma situação que deve realmente ser analisada e eu tenho certeza que as autoridades judiciárias, eu gostaria de ver qual vai ser a decisão do juiz lá no juizado se ela for processada. Eu quero ver o que o juiz lá no juizado vai dizer, o que aconteceu com ela. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Grande abraço. Eu que agradeço, Roberto. A participação do advogado doutor Antônio Maurício Costa, a gente comentando aqui, se reportando esse caso, esse episódio em Maricá, em que uma consumidora da Enel, de posse de uma marreta, entrou dentro do escritório e quebrou tudo. Mas fez uma lenha dentro da agência da Enel.